Não olhe para o abismo. Essa frase não é só um aviso, é uma provocação. Porque, afinal, o que realmente acontece quando encaramos o desconhecido, quando olhamos para aquele lugar profundo e obscuro dentro de nós mesmos? O abismo é mais do que um vazio ou uma metáfora. É uma fronteira, um lugar onde o mundo lógico e o inexplicável se encontram. Imagine uma dimensão onde o tempo e o espaço perdem sentido, onde todas as certezas se esvaem e a única coisa que resta é o que você carrega dentro de si. Um convite perigoso que poucos têm coragem de aceitar. Hoje vamos explorar o que se esconde nesse território enigmático, um lugar que fascina filósofos, psicólogos e aqueles que ousam questionar a própria realidade. Mas prepare-se, essa jornada não promete respostas fáceis, apenas uma resposta final, nua e crua, que poucos ousam encarar. O abismo, em seu sentido mais visceral, é um conceito que atravessa séculos e civilizações como um símbolo do desconhecido e da confrontação interior. Não é apenas um espaço vazio ou uma metáfora filosófica. É uma fronteira onde a realidade e ilusão se confundem, onde somos forçados a encarar o que realmente evitamos. Pensadores ao longo da história descrevem o abismo como um reino amorfo, um vazio perturbador que nos obriga a enfrentar partes esquecidas de nossa própria essência. Para Søren Kierkegaard, o abismo é um ponto de ruptura na existência humana, uma angústia fundamental que exige um salto de fé. Ele enxerga o abismo como a manifestação mais profunda da nossa liberdade e da nossa responsabilidade, onde cada pessoa se depara com a decisão de seguir o conhecido ou enfrentar o mistério de uma fé absoluta. Encarar o abismo, segundo Kierkegaard, significa confrontar as incertezas da vida e a necessidade de dar sentido à própria existência. É uma jornada solitária e transformadora, onde o indivíduo, ao mergulhar no vazio, descobre uma força interior que nunca soube que possuía. Friedrich Nietzsche, por outro lado, descreve o abismo como um reflexo impiedoso, devolvendo o olhar daquele que o encara. Em sua famosa frase, "Quando você olha para o abismo olha de volta para você." Nietzsche sugere que o abismo representa o confronto com o niilismo, a percepção de que o universo é indiferente e vazio de significado intrínseco. Para ele, encarar o abismo é aceitar essa ausência de propósito e ter a coragem de construir valores próprios. Esse é o teste definitivo da resistência, onde aqueles que enfrentam o abismo precisam ser capazes de encontrar significado dentro de si mesmos, mesmo quando o universo parece responder com silêncio. Nas tradições espirituais, o abismo é um ponto onde se encontram o sagrado e o profano, o caos primordial e a promessa de revelação. Em várias religiões, o abismo parece como um espaço de julgamento e transformação, onde as forças de luz e sombra travam uma batalha. No cristianismo, o abismo simboliza tanto a criação quanto o fim, das águas caóticas antes da ordem divina ao local de aprisionamento de demônios e anjos caídos. Para os cristãos, ele representa tanto a possibilidade de condenação eterna quanto a promessa de redenção, sendo um símbolo ambíguo do encontro com o divino. Na mística cristã, São João da Cruz descreve uma experiência semelhante ao abismo na noite escura da alma. Essa noite representa uma jornada em que a alma enfrenta um vazio e uma escuridão que parecem insuportáveis, mas que levam a um encontro mais profundo com o divino. Para aqueles que suportam essa provação, o abismo torna-se um espaço de purificação, onde as ilusões e superficialidades são desfeitas. Esse processo doloroso de renúncia e aceitação é,
ao mesmo tempo, uma oportunidade de renascimento espiritual e a única maneira de alcançar a iluminação genuína. No campo da psicologia, o abismo é uma metáfora para o inconsciente profundo e para as partes ocultas do eu. Conceitos que Carl Jung explora através da ideia da sombra. Jung descreve o abismo como uma dimensão interior, onde reside tudo o que tememos, rejeitamos ou não compreendemos sobre nós mesmos. Ao olhar esse abismo interior, somos confrontados pela sombra, uma parte de nossa psique que reflete nossos impulsos reprimidos, nossas inseguranças e nossos medos mais primitivos. Para Jung, a jornada de autoconhecimento envolve a integração dessa sombra, um processo que exige coragem para descer às profundezas da própria mente e explorar os territórios mais obscuros. Esse confronto com o abismo psicológico não é uma tarefa fácil. Ele envolve abraçar os aspectos mais desconfortáveis de quem somos, reconhecer as partes de nós que evitamos e buscar uma reconciliação interna. Aquele que enfrenta o abismo psicológico e integra a sombra adquire uma autenticidade profunda e ganha uma nova compreensão de si. Contudo, muitos preferem desviar o olhar, evitando o abismo e tudo o que ele guarda. A literatura e a arte também são ricas em representações do abismo, refletindo o fascínio humano por essa dimensão oculta e insondável. Na literatura clássica, Dante Alighieri descreve sua descida ao inferno em A Divina Comédia como uma jornada pelo abismo, onde cada círculo revela uma nova camada de verdade perturbadora sobre a condição humana. Cada etapa é um confronto com os pecados e as sombras da humanidade, e a própria jornada de Dante pelo abismo é um caminho de descobertas e purificação. Em Coração das Trevas de Joseph Conrad, o abismo assume a forma de uma selva densa e opressiva, uma metáfora para os recessos da mente humana e para os limites morais do homem. O protagonista Marlowe, ao se aprofundar na selva e encontrar com Curtis, é forçado a confrontar o horror e a ambiguidade que existe dentro de todos nós. A selva é o abismo que desafia as normas e expõe o lado sombrio da psique humana. Já no gênero do horror cósmico, H.P. Lovecraft utiliza o abismo para explorar o terror psicológico e o sentimento de insignificância da humanidade diante de um universo vasto e incompreensível. Em suas histórias, o abismo é um espaço onde as leis da física e da razão são subvertidas, onde o desconhecido ameaça destruir a sanidade de qualquer um que ousa sondá-lo. Lovecraft sugere que a mente humana é incapaz de compreender a totalidade do abismo e que tentar fazê-lo pode levar à loucura. Nas tradições ocultas, o abismo é visto como um limiar entre o mundo material e o espiritual, um teste final de autoconhecimento e desapego. Para ocultistas como Aleister Crowley, o abismo é um lugar onde o ego deve ser desconstruído antes que o buscador possa atingir a verdadeira iluminação. Crowley descreveu o abismo como sendo guardado por Coronzon, um demônio associado ao caos e à dispersão, que simboliza o último obstáculo para a transcendência. Coronzon é a personificação do medo da fragmentação e da perda de identidade, representando os medos que mantêm o buscador preso a uma visão limitada de si mesmo. Encarar Coronzon é enfrentar o risco de perder-se no abismo do próprio ser, onde o caos pode dissolver toda certeza. Somente aqueles que conseguem manter a integridade e resistir às tentações e aos medos conseguem atravessar o abismo e alcançar uma compreensão mais elevada. Chegamos então ao fundo do abismo. Essa jornada nos revela que o abismo é mais do que um espelho de nossas angústias e sombras. Ele é também uma passagem para uma realidade que desafia toda a compreensão. Ele testa a coragem, força e resiliência de quem busca a verdade, mesmo sabendo que ela pode ser assustadora. Encarar o abismo é um convite para desafiar nossas próprias fronteiras, para olhar além do desconhecido e explorar o mistério que reside no âmago da existência. No abismo,
descobrimos que ele não apenas reflete o vazio do universo, mas nos oferece um vislumbre de nossa essência mais profunda. Ele é o desafio que nos transforma, o espelho que revela quem realmente somos, livres de máscaras e ilusões. E essa é a promessa final do Abismo, uma revelação poderosa que poucos têm coragem de buscar e menos ainda conseguem suportar. Para aqueles que se atrevem, a jornada é uma descoberta profunda e transformadora, uma viagem ao coração do desconhecido, onde a verdade espera para ser revelada.